Bom dia. A partir de agora, sejam todos bem-vindos. Estamos aí em seis, além de mim, tem todo mundo aí presente. Bem-vindos, alunos e alunas. Vamos começar. Opa! Pequena queda aqui, pessoal, do sistema aqui. Vamos voltar. Aqui minha janela. Desliguei minha câmera, a feiura. Bora começar então, pessoal. A aula de hoje, o tema estequiometria e titulação. Bastante gente tem pavor de estequiometria. Tem gente que não lembra nem o que é, né? As relações entre proporções, massa, quantidade de matéria. Então, a habilidade é reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas. Saber prever a quantidade em massa, em quantidade de matéria e em volume de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte para que a solução obtida seja neutra, dadas as concentrações das soluções. Competências socioemocionais, abertura ao novo, curiosidade em aprender, engajamento com os outros, assertividade, autogestão, que contempla determinação, foco e persistência. Estão me ouvindo bem aí, né? Cadê o pessoal aí? Vamos acordar o pessoal? Vamos? Começando a aula de química. Bora lá. Então, é uma revisão, está presente no caderno Aprender Sempre. Aliás, estamos quase completando já o conteúdo da caderno Aprender Sempre. Quem tem ele impresso aí pode estar olhando esses exercícios que eu estou passando. É bastante exercício, é bem assim um preparatório mesmo para as provas que vocês vão vir a fazer aí. Bem, então, a estequiometria, resolução de exercícios. E vamos começar. Bom, primeiramente, assim, esse nome meio que incomoda, né? O nome é meio complicadinho. Estequiometria, mas, em outras palavras, quer dizer o quê? Proporção nas reações químicas. É o cálculo da substância, o cálculo quantitativo das substâncias que envolvem uma reação química. Ele mede a quantidade de uma substância em relação à quantidade de outra presente na reação. Por quê? Porque existem leis que elas abordam esse tema. Então vamos para começar, pessoal, bem do básico. Olha só como a gente simboliza uma reação química. Ó. Aqui do lado esquerdo, reagentes, do lado direito, produtos. Aqui A mais B formando C mais D, mas pode ser outras quantidades. Aqui pode ter um reagente formando dois, três ou mais produtos, cinco reagentes formando um produto só. Então, tem vários tipos aí de reação química, de soma, reação de decomposição, reação de dupla troca. Então, primeiramente e mais importante para começar é que as reações químicas elas devem estar balanceadas. Quem aí lembra o que é balanceamento? Vocês lembram o que é balanceamento? Lembram? Balanceamento, mais ou menos. Então vamos relembrar, aproveitar também. Olha que maravilha. Bom, prosseguindo, pessoal. Opa, a estequiometria, então, ela, a primeira coisa, o primeiro passo dela é saber balancear. O que é balancear? Balancear é deixar os dois lados da equação de maneira igual. Como assim? Em quantidade de átomos. Não em quantidade de moléculas, não, mas em átomos. Então, para isso, a gente tem que colocar os coeficientes estequiométricos, que é esse número aqui que está à frente da molécula, da ilustração da molécula, do símbolo da molécula, para deixar os dois lados iguais. Os números podem ser inteiros ou fracionários. Pode ser, por exemplo, um H2 aqui para meio de O2, formando um de H2O. Pode ser fracionário também, mas eu sempre indico trabalhar com números inteiros, embora vocês possam ver frações também. Vem de duas leis, a lei de Lavoisier. Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Ou a mais famosa frase do cara aí é: na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então aqui, ó, e a lei de Proust que fala que a combinação das substâncias ocorre em proporções definidas. Só lembrar aqui, ó, Proust, proporção. Opa, eu quase que ia falar Proust, como é que é? Olha, agora me confundi. É,
proporção. Então, lembrar que proporção, lei de Proust. Bom dia, Thaisa, tudo bem? Seja bem-vinda. Nara também está aí, sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Então, olha aqui que simples, ó, essa lei de Proust aqui, ó, né? Se eu falar aqui, ó, que 56 gramas de óxido de cálcio reage com 18 gramas de água, então quer dizer que a massa dos dois vão somar, e aí vai produzir o quê? 74 gramas desse produto. Olha como a soma deu certinho aqui, ó. Então, a massa dos reagentes é igual à massa da soma dos produtos. Não, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E a lei de Proust, que fala sobre as proporções, lembre, Proust, proporção. Às vezes trava até a língua. A proporção em massa dos elementos é constante. Ou seja, ó, se eu realizar dois experimentos daquele do anterior, e no experimento aqui, eu colocar 56 gramas, 18 de água e 74 de hidróxido de cálcio, então quer dizer que se eu realizar um outro experimento aumentando aqui a quantidade, elas necessitam ser proporcionais. Olha só, quem consegue adivinhar aqui quantas vezes aumentou aqui essa proporção? 56 foi para 280, 18 foi para 90 e 74 foi para 370. Bom dia, Cecília. Quem está aí com uma calculadora aí? Aconselho também a usar. É difícil ver a aula aí e usar uma calculadora ao mesmo tempo aí. Mas quem consegue adivinhar aí quantas vezes aumentou essa proporção? Como é que você faz? Ué, você pode dividir aqui, ó, 280 por 56. Ó, o Alan colocou ali 5. Vamos conferir aqui. 280 dividido por 56 dá exatamente 5. Muito bem, Alan. Muito bem mesmo. Então, quer dizer que se eu quiser achar a proporção, ó, 280 dividido por 56, quer dizer que deu 5. 5 vezes. Então, quer dizer que aqui para cá aumentou 5 vezes, aqui para cá também aumentou 5 vezes, e aqui para cá também aumentou 5 vezes. Professor, no dia a dia a gente vê isso aí em algum lugar? Sim. Uma simples receita de um bolinho ou de qualquer outra coisa, você tem a proporção dos ingredientes. Você pode fazer meia receita usando a metade de todos os ingredientes e também pode fazer o dobro ou triplo da receita multiplicando todos os ingredientes de maneira igual, seguindo a proporção. Senão não dá certo a receita, vai ser uma gororoba, hein? Confia em mim. Embora de vez em quando a gente reduz um ou outro ingrediente e saia com gostinho mais ou menos. Bom, agora um conceito muito importante. Quem lembra o que é mol? Ah, eu lembro, professor. Mol é a abreviação de molécula. Não, pessoal. E se eu pudesse, se eu tivesse poder de trocar o nome mol, eu trocaria, porque confunde muito com a abreviação de molécula e não é. Mol é a unidade de quantidade de matéria. É uma quantidade. Assim como dúzia não é 12, só que mol é uma quantidade um pouquinho maior, ó. Só isso aqui de vezes maior, ó. 6 sextilhões de unidades. Isso significa um mol. Como foi determinado experimentalmente, fazendo uso experimento com gases. E aí, ó, serve para quê? Para representar a unidade, né, ou massa de elementos em gramas. Por exemplo, se eu tiver um mol do carbono 12, carbono normal, se eu tiver um mol dele, vai ser igual aqui 12 gramas, ou seja, 12 gramas quando eu tiver um mol, que é exatamente a massa molar. Massa molar igual a massa de um mol. Olha só, assim como uma dúzia de laranja é 12, uma dúzia de ovos é 12, uma dúzia de pessoas é 12, meia dúzia de pessoas é 6, meia dúzia de laranja é 6 também. Então, um mol sempre tem o seu valor, ó. Um mol de íons é 6 vezes 10 a 23 íons. Um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. E assim por diante. Um mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 elevado a 23. Posso arredondar, professor? Não preciso colocar sempre 6,02? Pode arredondar sim. Na maioria dos livros ainda e exercícios ele dá uma arredondada aqui para facilitar a vida do aluno, que já é bastante complicada por essas disciplinas da vida, essas matérias. Enfim, seguindo. Conceito então de massa molar, para isso a gente sempre tem que pensar. Pensou em massa, tem que pensar na tabela periódica, que é onde a gente consulta a massa molar das partículas, porque memorizar tudo não dá, não rola. Então olha só, é expressa em gramas
por mol e é a unidade padrão para representar a massa molar. Exemplo. Cálculo aqui de massa molar. A massa molar do CO2 é a soma da massa do carbono e a massa do oxigênio. Então, eu vou na tabela periódica e verifico que a massa do carbono é igual a 12 unidades, ou 12 gramas por mol. A massa do oxigênio é 16. Só que como na molécula de CO2 tem 2 oxigênio, então multiplico por 2 aqui. Total, tudo isso aqui vai dar 44 gramas por mol. Aqui, ó. Aqui ele colocou até um número ali, 44,01, porque ele colocou mais exato ainda, mas não precisa. Pessoal, até aí tudo bem? Tudo bem difícil, professor? Ô louco, não falem assim. Por aí tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Não mataram a aula? Estão me ouvindo? Cri, cri, cri. Opa. Isso, então o que a gente viu até agora? Mol é para representar aquela quantidade, 6 vezes 10 a 23, e massa molar é a soma dos elementos que compõem a soma dos átomos que compõem a molécula, só que em gramas. Quando a gente coloca em gramas, quer dizer que está falando de 1 mol. Bom, então como que é feito os cálculos estequiométricos? Seguindo algumas regrinhas. Ó. Primeiro, a gente identifica a equação química. Se não tiver, a gente tenta montar. Segundo, muito importante, balancear a equação caso ela não esteja. Terceiro, indispensável, relacionar as incógnitas, né? Chamar quem você quer encontrar de x e encontrar os outros valores. E montar a famosa regrinha de 3, que hoje eu vou tentar facilitar para vocês. Como? De uma maneira mais fácil, igual a gente fez lá no exercício anterior, de adivinhar a proporção. Então, o mol, gente, olha como que ele é encanado. O mol, ele serve para representar a massa molar da substância, que é gramas para cada mol. O mol, se eu estiver falando de gases, equivale a 22,4 litros. O volume molar de qualquer gás, seja ele molécula pequena ou molécula grande, o mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros. E um mol representa toda essa quantidade aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, íons, partículas, qualquer coisa. Vamos lá então. Agora é para valer. Agora o bicho pega. Agora a pressão. Pessoal, olha o exercício. Determine a massa de gás oxigênio consumida na combustão completa de 174 gramas do gás butano, que é esse gás aqui, ó. Então, pessoal, lembrando, reação de combustão completa, esse exercício não tinha essa equação, eu coloquei aqui para ajudar, ó. Reação de combustão completa, a gente sabe que forma água e CO2, quando no combustível tiver carbono e hidrogênio. E qualquer queima é uma reação de o combustível com o comburente, que é o oxigênio. Beleza. Primeiro passo. Quem lembra o primeiro passo aí para resolver cálculo estequiométrico? Tem que verificar aqui, ó, identificar a reação química. E o segundo passo? Quem lembra o que precisa fazer com a reação química? Tá ali. Vamos ver. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra o que precisa fazer com a reação química? Depois que a gente identifica ela. Opa. O que precisa fazer com a equação química depois que a gente identifica ela? Pararam de me ouvir. Caiu a conexão do pessoal. Ué. Precisa balancear, pessoal. Balancear a equação química. Oxi. Bom, olha aqui como que é interessante. Aqui eu tenho 4 carbonos, não tem? Então, segundo a lei de Lavoisier, lá tem que ter 4 carbonos. Como aqui não tem 4 carbonos, então eu teria que colocar aqui o valor 4. Aí ficou 4 carbonos do lado esquerdo, 4 do lado direito. Aqui, ó, eu tenho 10 hidrogênio. Já viu carbono, agora 10 hidrogênio. Aqui só tem 2.
Então, para ficar 10, eu coloco 5 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Agora, vamos ver a quantidade total de oxigênio. Aqui, nessa molécula aqui, ó, 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênio. E aqui, 5 vezes 1, eu tenho mais 5. 8 mais 5, 13 oxigênio. Que número multiplicado por 2 dá 13? 6,5. E aqui, como não preciso alterar, fica 1. Professor, mas aqui meio não fica meio complicado? Fica. Meio aqui fica meio complicado. Então, o que eu posso fazer? Para tirar esse meio, eu multiplico todos os valores por 2. Bom dia, Noemi, seja bem-vinda. Então, aqui, ó, se eu multiplicar tudo por 2, para não deixar esse meio, aqui ficaria 2, aqui ficaria 13, aqui ficaria 10 e aqui ficaria 8. Então, eu vou trocar esses valores aqui estequiométricos. Ó. Então, agora eu vou ajustar aqui para um número que não é meio. Aí fica o balanceamento bem caprichado. Ó. 2, aqui 13 moléculas de oxigênio, aqui fica 10 e aqui fica 8. Beleza. Imagina, Noemi. Tá sempre, né? Não voltaria a dar meio por causa do 13? Não, porque 13 é um número inteiro. 6,5 é um número, né, metade, um número decimal. É um número fracionário, né? Fracionado também. E aqui 13 já seria um número inteiro. Verdade? Então agora, qual é o segundo passo? Ó, lê a questão. Determine a massa de gás oxigênio consumida na combustão completa de 174 gramas do gás butano. Então, aqui vai ser 174 gramas. E eu quero descobrir a massa de oxigênio aqui, ó. Esse é o meu X. Mas dá para comparar aqui com o número de mol, que é esses valores aqui, ó, o índice estequiométrico? Não. Se fosse mol, seria fácil. Agora ele quer massa, então a gente vai relacionar massa com massa, não é mol com massa, é massa. Então eu preciso calcular a massa dessa substância aqui e dessa aqui, ó. Das outras nem preciso. Então vamos lá. Cálculo de massa. Eu vou calcular primeiro a massa do C4H10. Para calcular a massa, eu vejo aqui, ó, na tabela periódica, eu tenho essa informação aqui. Aqui a massa do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. 12 vezes 4, quanto dá? 12 vezes 4, 48. 1 vezes 10, aqui a massa do hidrogênio é 1, mas tem o 10 hidrogênio, mais 10. Então o total é 58. Só que aqui não é só 58, apenas 58. Aqui tem 2 C4H10, então é 2 vezes 58. 2 vezes 58 resulta em 116. Correto ou não? Tudo bem? Agora eu vou calcular a massa de 13 oxigênio, 13 O2. Muito bem, Cecília. Aí, ó, a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Só que aqui tem que ser vezes 13 porque eu tenho 13 moléculas de oxigênio. 32 vezes 13 é igual a bastante, professor, bastante. Sim, 416. Então eu calculei aqui, ó, a massa de 2C4H10 e a massa de 13 oxigênio. Então, para mim relacionar aqui e descobrir meu X, eu comparo com esse valor aqui. Aqui é 116 e aqui é 416. Agora caiu numa regra de 3 simples. Agora fica fácil. Nossa, professor, mas eu tenho que multiplicar aqui 174 vezes 416 e dividir o resultado por 116? Sim, mas tem um jeito mais fácil. Relacionando esse valor com esse, quantas vezes aumentou aqui? 116 foi para 174. Quem adivinha quantas vezes aumentou? Como é que eu faço isso, professor? Posso dividir 174 por 116. Fica muito fácil, pessoal. Regra de 3 resolvendo assim fica muito fácil. Quem descobre para nós aí?
174 dividido por 116 dá. E aí? Opa, Cecília, muito bem. Parabéns. Muito bem. Aqui aumentou 1,5 vezes. Então aqui, para mim descobrir o x, é só multiplicar 116 por 1,5. Mas metade de 416 não é fácil descobrir? Daria quanto? 208. Então, só somar esse 416 mais a metade dele, que é a mesma coisa do que multiplicar por 1,5, que daria 624. Olha que fácil. Achei o x aqui, que é a resposta do nosso problema, 624. Então, retomando aqui, identifiquei a reação química, balanceei, olhei o que o problema pede, coloquei aqui 174 gramas do gás butano e aqui ele pede a massa do oxigênio, X. Aí eu tenho que calcular a massa molar dos compostos que ele cita, que é 116 e 416, e relacionar na regra de 3. Aí nós chegamos à conclusão do nosso probleminha. Outro, relacionar massa-volume. Opa, ração pro cachorro devia estar pedindo aí, né? Dá ração para mim, dá ração para mim. Bom, olha só. Aqui eu tenho uma reação química, que é o primeiro passo, identificar a reação química. Ela já está balanceada? A gente vai verificar. E aí, a pergunta é: quantos litros de gás carbônico medidos são necessários para produzir 10 gramas do carboidrato aqui, ó. Que carboidrato, ó? Esse carboidrato aqui, ó, produzido pelas plantas verdes, esse carboidrato aqui. Então, por 10 gramas, qual que é a massa aqui? Ou seja, depois qual vai ser o volume? Porque ele quer relacionar a massa com o volume. Primeiro eu calculo a massa do CO2 e depois eu calculo o volume. Lembrando que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol igual a 22,4 litros, certo? Primeiro eu vou ver se está balanceado. Deixa eu ver se tem outra página aqui para exercício. Tem sim, ó. Então, aqui tem mais espaço, ó. Então, aqui, 10 gramas dessa substância, ele quer que você calcule o volume do CO2 necessário. Então, a primeira coisa é calcular a massa. Então, eu vou calcular primeiro aqui, ver se está balanceado primeiro. Ó. Um carbono, do outro lado. 2 oxigênio mais 1 aqui, 3. Aqui tem 1 mais 2, 3 também. E aqui a água, 2H, certinho. Então, aqui a nossa reação química balanceada é 1 de CO2 mais 1 de H2O, produzindo 1 de CH2O mais uma molécula de O2. Assim está balanceada. Desculpa aí a letra. Aí, aqui ele quer que calcule essa massa, sendo que aqui é 10 gramas. Então, vai relacionar essa com essa aqui. Então, o que eu preciso fazer agora? Calcular a massa. CO2. Aqui, ó, carbono é 12, oxigênio é 16, 12 vezes 1, que só tem um carbono, 12, mais 16 vezes 2, 32, total 44. Então, aqui a massa do CO2 para mim comparar é 44 gramas por mol. E a massa do CH2O, vou calcular. A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1, tá aqui, ó, ou uma tabela periódica que a gente acha, e aqui é 16. 12 do carbono, mais 1 vezes 2, 2 do hidrogênio, mais 16, total, 16 mais 12 mais 2, 14, mais 16, total, 30. Então, aqui é 30, ó, 30. Pronto, eu tenho uma regra de 3 agora, que é o terceiro passo. Em vez de eu calcular essa regra de 3, eu posso ver quantas vezes diminuiu. Quantas vezes diminuiu aqui, ó? De 30 foi para 10. Quem sabe aí? Gosta se ele resolveu agora. Posso dividir. 30 dividido por 10, eu acho que é muito bem, Patrick. Instantâneo quase.
3. Diminuiu 3 vezes. Então, 44 dividido por 3. Quem consegue adivinhar? 44 também dividir por 3. Ó. 30 foi para 10 como? Dividindo por 3. Aqui 44 vai para x, fazendo o quê? Também dividindo por 3. Então, 44 dividido por 3. Eu vou ter que o x é igual a... quanto? 14,6. Isso mesmo, muito bem. 14,6, 14,7, isso mesmo. 14,6 gramas. Aí, professor, acabou o exercício? Não, infelizmente não. Porque ele quer o volume. E 1 mol de CO2 é igual a 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás. Só que 1 mol de CO2 é 44 gramas. Aqui, ó, 44 gramas, 1 mol de CO2. Então, 1 mol de CO2, 22,4 litros. Aí, quantos litros, qual o volume, vai ter 14,6 gramas? Outra regrinha de 3. Aqui, como que eu faço? Posso descobrir também quantas vezes diminuiu. E aqui eu descubro também. 44 dividido por 14,6, quantas vezes é? Aqui se fosse 45 e aqui fosse 15, olha só que fácil, ó. 45 se fosse aqui 45 e aqui 15. Não ia ser 3 vezes também? Vai dar aproximadamente 3? Então, aproximadamente 3 vezes também. Então, aqui, ó, 44 dividido por 3 vai dar 14,6, mais ou menos. Então, e 22,4 dividido por 3? Se eu dividir esse valor aqui por 3 para fazer igual a outra proporção, quanto vai dar aproximadamente? Dividido por 3, 22,4 dividido por 3, vai dar um volume de... E agora? 7, muito bem, 7,46 litros, exatamente. Então aqui o X, que ele quer descobrir, 7,46. Nossa, professor, esse aqui é mais difícil. Sim, primeiro ele dá para você calcular a massa, depois converter em volume. Se ele pedisse só em mol aqui, ó, se aqui desse o valor de mol, aí seria muito mais fácil. Então, tem essa complicaçãozinha nesse aí. Aqui, ó, outro. Bom, é quase igual aqui, ó. Esse daqui é bem mais fácil, ó. Primeiro balanceamento, ó. Que fala aqui, ó, na queima total de certa massa de carbono, então queimou o carbono, que é o combustível, na presença de oxigênio, formou CO2, ó. Formou CO2 puro, só CO2. Então, quantos gramas de carbono foram queimados, sendo que produziu 2 vezes 10 a 23 moléculas de CO2? Primeiro passo, ver se está balanceada. Está. Aqui é 1, aqui é 1. 1 vezes 2 oxigênio, 2 oxigênio também. Agora, ele pergunta assim, ó, qual que é a massa de carbono, que foram obtidas a partir de 2 vezes 10 a 23. Então, o primeiro passo tem que lembrar, 1 mol não é 6 vezes 10 elevado a 23? Então, aqui queimou 6 vezes 10 a 23 e produziu 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 também. Se aqui foi obtida 2 vezes 10 a 23 moléculas, quantas moléculas de carbono foram queimadas? A mesma quantidade, porque esse aqui é 1 mol, aqui é 1 mol. Esse aqui é 6 vezes 10 a 23, aqui também é 6 vezes 10 a 23. Esse valor diminuiu, olha como o pessoal gosta de 3, ó. Diminuiu 3 vezes, ó. 6 foi para 2, 3 vezes. Então aqui também esse valor do x aqui é
2 vezes 10 a 23. Nós vimos que aqui, ó, o carbono ele equivale a 12. A massa dele é 12 gramas para cada mol. Informação da tabela periódica ou do exercício. Então, se 1 mol é essa quantidade aqui, 6 vezes 10 elevado a 23 é igual a 12 gramas. Se 2 vezes 10 a 23, quantas gramas são? X. É um número 3 vezes menor. Então, 12 dividido por 3... Opa, Patrick. Isso, teria que dividir por 3 também. 12 gramas dividido por 3 resultará em 4, exatamente. Muito bem. 4 gramas, perfeito. Olha os dois aí, hein? Acertou. Ah, miserável. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muito bem, isso mesmo. Como que é o nome dessa reação de queima do carbono? Combustão completa. Por que combustão completa? Porque quando forma CO2 é a combustão completa. Todo o oxigênio agregado aqui no carbono. Bom, agora voltando aqui, estequiometria no cotidiano. Para produzir um bolo, para produzir uma receita, na indústria, nos produtos de limpeza, a proporção deve ser adequada. Nas reações químicas, as proporções a serem misturadas devem ser adequadas. Na produção de remédio, então, nem se fale, tem que ser exata as proporções. E tem uma técnica chamada volumetria ou titulação. Agora eu vou puxar um pouquinho com as reações de neutralização que a gente aprendeu há um tempo atrás aí, há um curto tempo atrás, que é reações de ácidos e bases. Então olha só, o que é essa titulometria? Quando ela é utilizada para determinar a concentração de uma solução a partir de outra, ou seja, se eu colocar um corante lá numa base e for pingando ácido, quando mudar de cor é que as concentrações de ácido e de base ficaram iguais. Então serve para identificar a concentração na reação de neutralização. O ponto de equivalência, que é a quantidade de matéria ou mol, que é igual aqui do titulante, que pode ser o ácido, e do titulado, que é a base. O titulante é quem você está derramando e o titulado aqui é quem está no recipiente. Então, você tem uma concentração conhecida e uma desconhecida, que é o titulado. Então, você vai usar um titulante, uma substância que você vai adicionar no titulado para conhecer e descobrir a concentração. Parece meio difícil, mas não é tanto não, ó. Se eu tivesse aqui fenolftaleína, nessa substância, ela ficaria rosa. Então, se eu ficasse pingando ácido, quando ficasse incolor ou um rosinha bem claro, é o ponto que eu tinha de equivalência. Aí, pelo volume que eu adicionei aqui na bureta, eu consigo adivinhar a concentração do que está ali. Parece difícil, mas não é. Olha como acontece aqui, ó. No ponto de equivalência, o número de mols que a gente representa por N de base é igual ao de ácido. Então, mols de base é igual de ácido. Sabendo que para descobrir o número de mols é a massa multiplicada pelo volume, então aqui eu tenho aqui o número de mols da base é igual ao número de mols, o número de mols aqui do ácido é igual ao número de mols da base. Então, como que é facinho descobrir daí essa conta? É só descobrir que o número de mols do ácido, o volume do ácido, eu posso obter a concentração da base vezes o volume da base. Então aqui concentração, que é esse M, que é a molaridade, e aqui o volume. Então molaridade do ácido vezes o volume do ácido igual a molaridade da base vezes o volume da base. Fácil, pessoal. Quase a mesma reação como é que fala? Quando você vai dissolver uma substância. Vamos ver lá, como que é fácil, ó. Utilizamos 50 ml de NaOH. Então esse aqui é o volume de base, ó, OH.
E essa é a concentração da base. E uma titulação para neutralizar 100 ml de ácido. 100 ml de ácido. E para descobrir qual é a concentração desse ácido aí. Então, lembrando aqui, ó. A concentração da base vezes o volume da base é igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Então, ali, 50 ml de NaOH, que é o volume da base, vezes 0,2, que é o... Perdão, fiz ao contrário. Vamos voltar para não confundir. A concentração da base primeiro, ó. A concentração da base é essa daqui, ó, 0,2 mol por litro. Vezes o volume da base, 50 ml, vai ser igual. Ele quer descobrir a concentração do ácido. Então aqui eu vou deixar esse MA. E o volume do ácido que ele usou é 100 ml. 100. Precisa converter em litro, professor? Não, porque os dois aqui estão em ml, 50 ml e 100 ml. Só que tem um porém aqui. Olha a fórmula. NaOH. Para cada uma molécula aqui, vai ter um OH. Já, olha a fórmula do H2SO4. Para cada um mol aqui, vai ter 2 hidrogênio. Então aqui eu teria que colocar aqui o número 2 aqui na frente, porque é um diácido. Então vamos multiplicar lá. Agora é fácil. Quanto que é 0,2 vezes 50? 0,2 vezes 50 vai dar 0,2 vezes 50 vai dar 10, que é igual a 2MA vezes 100. Eu passo esse 100 para cá dividindo, então 100 dividido por 10 é igual 2 vezes a concentração daquele ácido. E aí 100 dividido por... Opa, contrário. Opa, ei Luizão, passou o contrário. Aqui já está o 10, eu passo o 100 para cá. Ó. 10 dividido por 100 é 0,1, igual a 2MA. 2 vezes a concentração do ácido. Então aqui é só dividir por 2 e tirar esse 2 para cá. Então qual que é a concentração do ácido? A concentração do ácido vai ser 0,1 dividido por 2. Que vai ser 0,05 mol por litro. Tá aqui, ó. Bom, resume-se em substituição na fórmula. Olha um outro exercício aqui, ó. Vocês podem dar uma revisadinha. Muito bem, Patrick, isso mesmo. Na neutralização de 30 ml, quem é 30 ml? Volume de soda cáustica, que é a base. Foram gastos 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico com concentração 0,5. Só que também é ácido sulfúrico, igual ao exercício anterior. Então, para o ácido sulfúrico, para cada molécula tem 2 hidrogênios. Mesma coisa. Concentração do ácido vezes volume do ácido é igual concentração da base vezes volume da base. Eu tenho aqui que a concentração do ácido, 0,5 mol por litro. O volume do ácido utilizado foi 20 ml. Igual, eu quero descobrir a concentração da soda cáustica. Então, vou descobrir agora o MB, que é a concentração da base. Pode colocar também C. Concentração, em vez de M aqui, que é a molaridade, pode colocar um Czinho de concentração. Vezes o volume da base, que é 30. Só que aqui, lembrando esse ácido aqui, ó, por ser um diácido, aqui eu tenho que multiplicar por 2 também. Então, olha só. 2 vezes 0,5, que é 1, vezes 20. 1 vezes 20 vai dar 20. É igual a concentração da base vezes 30. E aqui eu passo esse 30 para cá, dividindo. Então, passei o 30 para lá, tirei daqui. Então, a concentração da base vai ser 20 dividido por 30, que é 20 dividido por 30
0,66. Olha só. Basicamente, ó, eu coloquei no formulário essa fórmula para a gente não esquecer. Aí o restante é só fazer a substituição. E quando não tiver? E quando não tiver assim, por exemplo, no exercício, ele não dá a concentração e o volume da base, por exemplo, mas ele dá o número de mols da base. Aí, em vez disso daqui, ó, você utiliza isso daqui. E se for se ele der o número de mols do ácido, ao invés de M vezes MA vezes VA, você usa o número de mols do ácido também. Então aqui, ó, calcule o volume agora, ó, volume de uma solução aquosa de ácido clorídrico. A concentração é essa, necessário para neutralizar esse volume da soda cáustica com essa concentração. Então aqui, ó, agora eu vi de M, para não confundir, eu vou colocar C, ó. Concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Eu tenho o volume do ácido? Não. Então é esse que eu quero achar. Só que eu tenho a concentração do ácido? Tenho 1 mol por litro vezes volume do ácido é igual a concentração da base, que é 3, vezes o volume da base, que é 20 ml. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Agora, multiplico 1 vezes VA, é 1 VA mesmo, um volume. Então, o volume do ácido vai ser 3 vezes 20, que é 60 ml. Por que ml, professor? Porque aqui, ó, eu coloquei 20 ml. Só que ele pergunta em litro. O volume do ácido, 30 ml dividido por 1000 para converter em litros, é 0,06 litros. Então, simplesmente substituição de fórmula para descobrir a estequiometria de uma titulação. Olá pessoal, esse exercício não deu tempo de resolver em aula, mas eu estou colocando aqui na gravação. Olha só, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico, mas respeitando essa equação aqui abaixo. Aqui temos um caso especial. Ó. Cada molécula de NaOH libera um OH+, e cada molécula de ácido sulfúrico libera 2H+. Então aqui enquanto é 1, aqui é 2. Então para isso, para neutralizar 1 mol de ácido sulfúrico, precisa de 2 mol de NaOH. Pois bem, por quê? Porque aqui cada 2 mols de NaOH neutraliza 1 mol de ácido sulfúrico por conta desses dois hidrogênios que se ionizam no ácido, certo? Olha o que diz no problema. Ó. Qual que é o volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico com essa concentração, essa molaridade aqui do ácido, ou quem preferir colocar a concentração do ácido, que reage com meio mol de NaOH? Pois bem, segundo essa estequiometria, eu preciso de 2 mol de base para neutralizar 1 mol de ácido sulfúrico. Então aqui se eu tenho meio mol de NaOH, 0,5 mol de NaOH, vai neutralizar aqui quantos mols de ácido sulfúrico? Aqui esse aqui é 2, aqui é 1, aqui é meio, aqui tem que ser a metade, 0,25. Então esse daqui é a quantidade em mols de ácido sulfúrico que vai ser neutralizado. Daí a pergunta é, qual que é o volume em litros dessa solução? Aqui eu tenho o número de mol. Para mim calcular o volume, eu jogo na fórmula da concentração. Concentração molar é igual ao número de mol dividido pelo volume. Certo? Eu tenho a concentração? Tenho, que é 1, tá aqui, ó. 1 mol por litro. Qual que é o número de mol? O número de mol está aqui, ó, 0,25. Então, qual que é o volume? Para mim descobrir isso daqui, eu tenho que multiplicar esses dois valores aqui, ó. Aqui, na verdade, aqui eu tenho que passar aqui o 1 aqui dividindo. Então, aqui ficaria o volume igual a 0,25 dividido por 1, que daria 0,25 litro. Resposta C.
Ok? Então, corrido, ficou meio corridinho aqui, mas qualquer coisa, vocês me chamem lá no chat, no WhatsApp lá, eu respondo para vocês lá as dúvidas, tá bom? Mas é mais substituição de fórmulas. Eu coloquei para vocês as dicas lá no formulário e eu passo lá daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, agradeço a participação de vocês. Tenham todos um excelente dia. Se cuida, pessoal. Eu que agradeço, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida lá, me chama depois. É uma revisão, é um assunto meio chatinho, mas vocês conseguem, tá bom? Fiquem com Deus.